Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui a boa mão do Senhor tem nos abençoado. Até aqui os recursos, até aqui palavra, até aqui luz, até aqui gravação, até aqui amigos que abrem lá na casa para a gente poder estar compartilhando todo esse conteúdo. E até aqui a bênção do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque se a gente precisar terminar imediatamente, esse projeto já está pago. Porque tudo que nós já gravamos, tudo que nós já publicamos, tudo que nós já produzimos e tudo que nós conversamos aqui, tudo que o Lucas já escutou a respeito de todo esse tema, se fosse só para alcançar o coração do Lucas, já estava pago. Se é da vontade do Senhor que esse projeto seja para o Lucas, para ele se apropriar desse conteúdo, muito mais do que cuidar da parte técnica, de saber se meu cabelinho está arrumado ou se o microfone está funcionando, mas para que esse jovem seja impactado pela palavra, pelos conceitos do Senhor, então está pago, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, nós te louvamos, que esse projeto seja para a glória do Senhor, que o Senhor nos dê capacidade, habilidade, graça, criatividade, unção vinda do alto. Nós não somos profissionais de podcast nem de comunicação, nós somos, cara, até meio bronco, meio jumento, com ossos pesados, mas aprove o Senhor nos escolher. Então nós estamos aqui, nós vamos chutar para gol e fazer essa bagaça bem feita. Não vamos ter patrocinadores, não vamos investir grana para poder mais pais e pessoas se apropriarem desse conteúdo, porque aqui está a bênção do Senhor. Nós não largamos o pé do Senhor, nós não largamos a vontade de fazer a vontade do Senhor. Então nos abençoe, dá-nos essa criatividade, dá-nos paz no coração. Mais do que ir lá para a igreja e se divertir no culto, o culto é isso, nós estamos aqui em culto, então vai ser divertido aqui, vir. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você, a gente vai se divertir, a gente vai rir, a gente vai conversar, a gente vai tomar muito café, e a gente vai produzir muita coisa para a glória do Senhor. Então, Pai, nos abençoe e nos unja no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Tá Legado Podcast. Que experiência incrível que nós estamos tendo discutindo sobre esse tema tão relevante e tão profundo, porque nós queremos de fato explorar as marcas que nós vamos deixar no mundo e contar as histórias que vão moldar, que vão influenciar as próximas gerações. Eu sou o Fábio Hertel, estou aqui com o espetacular Vinícius Sampaio. E eu sou o Fábio Hertel, Fábio Hertel oficial no Instagram. E você, Vinícius? Eu sou Vinícius Sampaio 1 no Instagram também. Ótimo. E nós estamos aqui mais uma vez juntos, Vinícius. Que legal. Muito bom. Prazer, cara. Que alegria poder estar me divertindo com você. A gente estava aqui fazendo uma oração inicial, lembrando, né, que lá na nossa comunidade, a gente se reúne lá na Missão Praia da Costa, e nós temos um meme lá, uma prática de, ao iniciar o culto, a gente tem uma máxima que é pregada em todo culto, que é: divirta-se no culto. E eu levo isso muito a sério, Vinícius, porque para mim a vida é um culto, não é verdade? Não só naquele momento que a gente está ali no templo, mas todo o momento para mim é culto, então a gente vai se divertir muito. Eu espero que não seja tão só importante intelectualmente para você, mas como você também possa se divertir com o nosso bate-papo e ter um bom proveito desse conteúdo tão relevante que a gente tem tratado aqui. Mas fala lá, Vini, a gente tem tentado lembrar aqui como que isso tem nos impactado, mas também impactado as pessoas que estão ao nosso redor. Tem algum comentário, algum feedback, alguma história interessante para falar sobre o que a nossa audiência tem mandado para você? Fabião, a gente até comentou no último episódio, trouxemos aí um pouco de retornos que a gente teve de coisas. Bem lembrado, hein? Vamos marcar nosso tempo aí para não passar demais. E ontem aconteceu uma situação muito legal que eu encontrei um colega de igreja. E a primeira coisa que ele falou quando me viu foi: essa semana tem episódio novo, hein? Tô esperando sair. Então isso foi um feedback simples e muito legal de ter, que mostra que as pessoas estão já aguardando sair coisa nova. Então isso é muito bom saber que está realmente tocando nas pessoas. Muito bom. Eu também tenho um feedback aqui da Zilma, uma grande amiga, que viu o primeiro episódio, tem assistido o podcast, e ela colocou o seguinte comentário aqui no YouTube: olha, muito grata a Deus por usar vocês com um tema tão essencial. Eu fui tocada, ela disse. Gerou incômodo. Olha, sempre é que a gente quer, que gera incômodo na gente, mas também na nossa audiência, né?
Eu vou usar a claquete, né? Que nós comentamos lá a filosofia da claquete. Sim. E ela falou que vai usar a claquete, o princípio da claquete, deixa as coisas para trás. Vamos começar a partir da gente, não é verdade? Eu vejo que tem muita gente explorando esse tema e é necessário porque as pessoas estão travadas nisso. Estão travadas de fato no passado, com traumas, com problemas psicológicos, emocionais. E aí vem os psicólogos, os terapeutas, os coaches, que alertam para esse problema seríssimo mesmo. Mas quando a gente traz a filosofia da claquete, pac, é uma batida que é para deixar o que ficou para trás e criar histórias novas e bonitas. E é isso que nós estamos fazendo no nosso Tá Ligado podcast. E ela conclui Muito bem. que famílias sejam tocadas e muitas riquezas sejam geradas. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Bacana ter um retorno desse, É, saber que está despertando esse tipo de... Então fica aí a dica para você mandar os seus comentários, fazer as suas observações, fazer toda aquela sequência que eu nem sei fazer, não sou blogueirinho, mas curtir. Como é que é? Você é mais blogueirinho que eu. Eu não sou não, mas vamos lá. Se inscrever no Instagram, Boa. curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos. Se tem pessoas que você acha que podem ser impactadas com o nosso conteúdo, é importante compartilhar, né? Esse é o tipo de material. Inclusive, assim, o compartilhamento é o que promove, né? Não tem muito outra ferramenta. Então, acha que pode ser importante para alguém, que pode tocar alguém, que é um conteúdo que vai ser bacana, compartilha, né? Manda um videozinho para alguém. Você pode estar... às vezes levando uma mensagem certeira, né? Deus sempre age dessa forma, às vezes você compartilha despretensioso e é certeiro ali para quem estava precisando receber. Então, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, deixa seu comentário, deixa seu feedback ali, ou sugestão de assunto aí, de tema para a gente tratar aqui, vai ser sempre bem-vindo. Daqui um pouco a gente já não vai ter muita ideia, então manda sua ideia que vai ajudar a gente também a trazer conteúdos que a gente sabe que são importantes aí, que estão despertando a curiosidade das pessoas. Ou seja, resumindo, deixe Deus te usar, meu irmão, para você propagar, disseminar esse conteúdo que é tão importante e tão relevante. Mas, Vini, hoje o tema do nosso podcast Tá Ligado é muito importante, que tem a ver com a atualidade. Se já comentamos experiências e trouxemos ótimos insights e aplicações para o nosso dia a dia, olhando para histórias de pais que tiveram a sua relevância, principalmente os pais bíblicos, né? Vamos fazer essa jornada aí de olhar para os pais, tentar extrair ali conteúdos que nos inspiram, que nos alertam ou que nos motivam para a gente produzir essa riqueza, como já fizemos com a história do pai Ezequias, o rei Ezequias, mas na atualidade, trazendo para o nosso contexto, dando uma aterrissada aqui, né? Porque estamos no século XXI, e o que essa história de herança e legado tem a ver com a paternidade atual? E aí, dando uma esticada também, que para nós homens, principalmente, para a mulher também, para os pais como um todo, esse tema é muito importante. Que relação que tem essa história do trabalho com as questões da família, a questão da provisão com a questão da fé? Então, resumindo a pergunta, o que você entende que nós, como pais, desse tempo, podemos fazer para poder estar gerando essa riqueza toda aí? Fabião, é um tema, acho que é super essencial da gente abordar e da gente refletir dentro de casa, né, como pai, como mãe, e estar sempre buscando um caminho para isso, porque eu acho que quando a gente fala de paternidade moderna, a gente traz, ao meu ver, assim, duas frentes principais, né? A primeira é a mudança na participação do pai na educação dos filhos. Então, acho que isso é um pontaço para a família, né? Antigamente, a gente tinha muito aquela característica do pai ser essencialmente um provedor, né? Então, talvez os nossos pais tenham tido um pouco isso, mas nossos avós mais ainda, né? Que era aquela questão do homem, ele ter que ser o cara que trabalha, põe dinheiro em casa, e muitas vezes o cara que dita a regra, né? Então, a gente ouvia muito aquela questão, a mãe até falava assim, se você não me obedecer, eu vou chamar o teu pai. Então, o pai tinha aquela figura de ser o autoritário de casa, mas fora desse contexto, tinha a figura de ter que trabalhar para botar dinheiro em casa. Esse era o papel do pai. Então, eu acho que um dos pontos hoje é essa mudança, que eu acho que é um pontaço para a família, que é a participação do pai
dentro da educação do filho, da amizade com o filho, né, de sacerdote do lar, de trazer a palavra de Deus, de trazer né, a educação espiritual para dentro de casa também. Não é mais só o papel de trazer o dinheiro, né? Nunca foi, mas hoje, né, graças a Deus, as famílias e a sociedade estão enxergando isso de um outro lado. Então, você me fez lembrar uma frase que eu já escutei várias vezes, não só do meu pai, mas de outros pais também, que dizia o seguinte: olha, eu quero que seja feito isso, afinal de contas, e eu estou bancando toda a operação aqui, meu amigo. Não está faltando nada para vocês. Então ele se arvorava em achar que só porque ele era o provedor, e de fato era muito mais comum mais os pais trabalharem. Na nossa época dos pais, dos avós, as mães, elas tinham mais cuidado com a casa, mesmo porque tinham mais filhos, na verdade. Sim. Geralmente, estatisticamente, as famílias eram maiores, tinham mais filhos, então, tradicionalmente, o pai saía para trabalhar e a mãe ficava dentro de casa tomando conta daquela filharada, o que é o trabalho. Às vezes maior. É muito engraçado isso, né? Que eu já vi falar assim também para as mulheres, né? Não acaba sendo trabalho, não? Você só fica em casa. Não trabalha não. Passa um dia lá com ela pra você ver. Olha em mim para você ver como é que acontece, a chapa esquenta aqui, né? Exato. Mas aí falando, você me fez lembrar isso, né? O pai tinha de fato essa postura, cara. Assim, eu tô bancando isso aí, eu que tô trazendo a comida para dentro de casa, então tem que ser do meu jeito. Acabou. Né? Era isso? Isso que você trouxe, eu acho que é o segundo ponto que a gente tem que analisar hoje na família moderna, não só na paternidade, mas como uma família moderna, que é essa diferença que você falou. Hoje, os pais e as mães trabalham, ou a grande maioria, pelo menos. Então, a responsabilidade na educação, no envolvimento, na participação da vida dos filhos, ela exige um equilíbrio muito maior do que tinha antes. Então, esses dois pontos são essenciais. A visão realmente da essência, da importância da participação dos pais na vida, e outra com uma necessidade de mudança na sociedade, né? As mães já não passam mais o dia em casa cuidando da casa e dos filhos, elas saem também. Sim. Então é essencial esse equilíbrio. Então eu acho que a paternidade moderna, ela é maravilhosa. Eu acho que o desafio que a gente está vivendo de conseguir equalizar e equilibrar, né, inclusive a gestão de tempo entra muito nisso, do equilíbrio de tempo para trabalho com o tempo para a família. Aliás, esse vai ser um tema importante. Nós vamos tratar um episódio apenas desse quesito aí, da gestão dos recursos, inclusive o tempo. A gente, para gerar legado, a gente tem que ter uma disciplina. Então nós vamos fazer um episódio especificamente sobre isso. É essencial, é desafiador, mas é maravilhoso, porque é a busca por um equilíbrio, é uma visão que a sociedade hoje já tem, né? Há algum tempo está trazendo isso, já tem, de olhar para esse equilíbrio necessário. Espera aí, eu não sou mais o homem que sai para trabalhar e deixo de acompanhar o que está acontecendo na minha casa, porque quem cuida dos filhos da família é minha esposa, né? Quem dá amor para os filhos, quem dá educação para os filhos é minha mulher, e eu trago o dinheiro, né? E aí até acontecia muito, aí o cara chega em casa, como ele trabalhou duro para ganhar o dinheiro para sustentar a família, ele não tem tempo nem paciência para brincar, ele tem que relaxar. Isso mudou, graças a Deus. Então é um desafio, mas eu acho que é um desafio para melhoria. A gente está vivendo uma era de envolvimento da família. Eu acho que isso é uma grande evolução. Tem gente que é saudosista e fala, antigamente as coisas eram melhores. Eu não acho. Eu acho que as coisas têm evoluído a cada dia. Sim. E esses desafios, é lógico que sempre as coisas evoluem, melhoram, junto vem dificuldades novas, a gente sempre tem que estar superando, né? A gente vai falar também num outro momento disso, que é o desafio da tecnologia na vida e na educação dos filhos. Então, isso quando a gente para olhar, antigamente era muito melhor, era analógico, era brincadeira, era diversão. Hoje a tecnologia disputa o espaço, né? Não só por conta das crianças, dos próprios pais, né? A gente vai ter um dia aí para falar especificamente disso, mas esses desafios sempre vão vir, mas ao meu ver as coisas estão evoluindo. Essa visão do envolvimento do pai na família, de deixar de ser um provedor, da mulher também ter o espaço dela
profissional e equilibrar a vida dentro de casa, eu acho que isso é maravilhoso, é um ganho para todo mundo. O filho, os nossos filhos, as nossas filhas, eles vão ser muito melhores com a contribuição dos dois, com a família vivendo em harmonia, né? Sem ter a diferença. Meu pai é o durão, é o que dá as regras rígidas, e minha mãe é a que dá carinho, meu pai é o que coloca dinheiro, mas a minha mãe é que deixa a casa brilhando. Não, hoje o pai ajuda a deixar a casa brilhando e a mãe ajuda a botar o dinheiro em casa, né? Então, É a versão compartilhada da paternidade, não é verdade? é a harmonia, né? Eu acho que é a harmonia da família. Então, assim, são desafios da vida nova, da paternidade, né? Da modernidade, mas que são desafios que só têm a melhorar. Então, hoje nós temos a família sendo criada em conjunto, né? A família indo junto para a igreja, né? A gente tinha muito aspecto até da religiosidade dentro de casa, que às vezes era separada, né? Tinha muitas vezes que a mãe orava com o filho, levava o filho para a igreja, ou lia a Bíblia em casa com o filho, e o pai não queria saber daquilo, né? Não tinha tempo para isso. E hoje, né, CD, a gente frequenta aí os templos, e aí a família está junto. Sim. Então, eu acho que essa é uma evolução, é um presente da modernidade para a família moderna. Mais uma vez, traz um monte de coisas difíceis também, de desafios, sempre vai ter, e vão se renovar, a gente vai superar coisas antigas, vão vir coisas novas, mas eu acho que num contexto geral é uma evolução muito bacana para a família. A gente tem muito que aprender, né? Quando a gente fala aqui, tem que deixar muito claro para todo mundo aqui, ninguém está aqui para dar aula, nós estamos aqui para aprender. Então, sempre que a gente vai falar de um assunto, é uma reflexão que a gente faz da nossa vida para buscar aquilo que a gente está acreditando, né? Então, é um desafio que a gente tem em casa. Eu tenho muito esse desafio de, às vezes, chegar em casa e ter coisa do trabalho para resolver, e com o celular na mão hoje, né, você não tem mais o cartão, você não bate o cartão, sai da empresa, acabou igual antigamente. O cartão fica na mão. Tá na mão de essa, né? Sempre on, né? Você está sempre on. Então, esse é um desafio que eu vivo dentro da minha casa, de conseguir gerir esse tempo de, peraí, hoje eu tenho que abrir mão de algum minuto aqui da minha família, porque é algo essencial que tem que resolver, mas depois disso eu vou parar. E outros momentos, assim, cara, eu vou desligar, eu estou na minha casa, eu estou com a minha família. Prioridade agora é minha esposa, a prioridade agora são os meus filhos, né? Então, da nossa parte tem esse desafio, e o desafio contrário também de fazer o nosso filho gerir o tempo dele. Então, acabou, chega de joguinho, larga o videogame agora, vamos ficar juntos aqui, né? E aí, junto com esse desafio da modernidade, mais uma vez, que ele vai juntar com um assunto de tecnologia em outro dia, tem o desafio da gente viver offline, né? De a gente criar coisas offline. Eu acho que umas 2 semanas atrás eu fui acampar com meu filho. O Diogo tem 11 anos, vai fazer 12 agora. Sozinho com ele? Só eu e ele. A gente acampou diversas vezes, acho que quase 10 vezes aí, dos últimos anos a gente acampou. Algumas vezes a gente foi com a minha esposa, outras vezes nós somos a família completa, né? Eu, Diogo, o Kevin, que é o mais velho, minha esposa, a gente já foi acampar com amigos também, e agora a gente criou esse modelo, que engraçado, até foi ele que trouxe isso pra gente. Uma vez a gente ia acampar, e aí ia mais gente, não deu certo, acabou indo só nós dois. E foi maravilhoso. Só eu e o Diogo, com a nossa barraquinha, no meio do mato, né, que é um camping, tem o banheiro, tem a estrutura, mas, né, dentro do nosso modelo de ideal ali, no meio do mato, só nós dois. E foi tão bom que aí, quando a gente fala de acampar, ele fala só nós dois, né, pai? Hoje é só nós dois. Aí a gente tá até... Papo de menino. É bom, só nós dois, e uma conexão, e a gente brinca, e a gente conversa, e às vezes a gente não faz nada, de deitar ali na barraca, só os dois, e abraçado, conexão e amor, né? Então, eu acho que a busca por essas coisas na nossa rotina são desafiadoras, às vezes esquece. A gente
já tinha feito esses campings algumas vezes, e aí, como eu disse, a gente foi acampar, acho que faz umas 2 semanas, e aí eu parei um dia, eu pensei, a gente gosta tanto de acampar, é algo tão bacana pra gente. Eu falei, e já faz, sei lá, 3 meses que a gente não vai fazer uma brincadeira. Uma programação entre pai e filho. É, e eu falei, caramba, um negócio que é tão importante pra gente e tá passando. E tecnicamente eu não poderia ir, porque eu tô numa correria de trabalho, de projetos e tal. E aí eu falei, opa, peraí, não posso fazer isso, eu vou lá, eu vou. Avisei minha esposa, falei, amor, eu sei que esse fim de semana a gente tinha um monte de coisa para fazer da nossa pizzaria que a gente tá montando. Falei, mas eu vou ter que parar. Esse fim de semana eu não vou poder trabalhar na pizzaria, porque já tá passando muito tempo, eu preciso ir acampar com ele. E aí nós largamos tudo e fomos. Foi maravilhoso, é coisa rápida, nós fomos no sábado, voltamos no domingo, uma noite, mas é uma reconexão que a gente faz entre pai e filho, que se a gente não se cobra, ou como você disse num episódio aqui, se a gente não põe na agenda, passa batido. Daqui um pouco você olha e fala, caramba, faz 1 ano que a gente não acampa, faz 1 ano que a gente não fica só as duas. Daqui uns dias ele já está encarando outras atividades e daqui a pouco está estudando mais, ou faculdade, ou trabalhando, ou daqui a pouco tem uma namorada, e aí esse tempo cada vez mais escasso. Exato. E as fases vão mudando, e as prioridades, os tempos, a gente acaba dividindo, né? Essa semana também, eu discutindo isso lá em casa, falei, nós vamos dar uma saída em breve com a família aí, e aí uma das filhas falou, eu posso levar meu namorado? Eu falei, não, nessa vez não, me tire, porque se você leva o seu namorado, é só você e ele. E que tempo que você vai ter de qualidade com o papai, com a mamãe, aí família? Então isso, cuidado que a gente tem. Mas, cara, adorei 2 coisas que você comentou. Primeiro, essa ênfase da faculdade que nós temos que colocar, o coração que a gente tem que colocar nesse tema para usar com toda a criatividade, sim, né? E com toda a importância, o peso que nós temos que colocar nesse negócio, né? De produzir de fato. Se de fato está na sua agenda, sim, se está no seu plano anual lá, que você precisa produzir esse legado, então você vai ter espaço para os acampamentos e Deus vai abençoar, Vinícius. Vai ter tempo para todas as coisas. Vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para montar a pizzaria, vai ter tempo para a esposa, porque daqui a pouco é um outro tempo de qualidade que você tem que ter, né? Lá em casa a gente tem uma regrinha. Se Deus abençoar, se Jesus prosperar, a gente faz um passeio em família com todo mundo, se possível, e um passeio com um casal. Sim. Ok? Então é só o romance, eu e ela, e vamos ali sozinhos. Então a gente vai intercalando dentro do possível, a gente tem essa métrica lá. Mas, cara, é usar da criatividade. Se dá match, se tem interesses em comum, quais são os interesses comuns que você tem com seus filhos? E aí eu falo com propriedade porque eu tenho 4 filhas. Cada uma delas tem interesses distintos e eu tenho que ralar. E você falando aí no acampamento, eu já estava aqui maquinando. Meu Deus, eu preciso reativar esses encontros individuais. Eu já faço isso. Ontem mesmo saí com uma delas, inclusive a Isabela, a mais velha, com a minha netinha. Foi uma tardezinha só com elas. Né? Vamos lá, tomamos café, conversamos, brincamos, colocamos o papo um dia, filosofamos, conversamos sobre o filme Divertidamente 2, que é ótimo, que tem ótimas lições para a paternidade, que a gente pode comentar aqui também. E foi ótimo, o tempo só delas, né? E eu tenho que tomar cuidado, porque A nos sua 4 agenda é mais difícil. Se for só para tomar café e comer, eu tenho que tomar cuidado com a dieta. Sou bem fortinho, né? De tanta agenda e tanto café com a ciência. Mas outra perspectiva que você trouxe, Vinícius, me encantou também. Eu adorei essa. Que é, dá para ser feliz na paternidade nos tempos atuais. Sim. A bênção do Senhor está sobre os nossos dias. A bênção do Senhor está sobre o Vinícius e sobre a estrutura familiar dele. Não era só a bênção do passado. Ou seja, Deus é muito criativo para poder trazer experiências incríveis para você neste tempo. Eu me lembrei da figura do copo, né? A máxima lá. Tem gente que olha só a metade do copo vazio, mas há de se ver a metade do copo cheio. Sim, não é verdade? Então é o que você falou. Por que ficar só olhando para o passado e falar assim, naquele tempo que era bom? Aliás, tem uma exortação bíblica que fala isso. Tolice é
Aquele que fica olhando para o passado e fala assim, bom era no tempo do papai e do vovô. Não, meu amigo, bom no tempo de hoje. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Então tem alegria nos tempos de hoje, tem diversão nos tempos de hoje, tem riqueza para os tempos de hoje. A mão do Senhor não está encolhida. Ao contrário, Com certeza. a mão do Senhor está estendida para abençoar, para proteger, para cuidar e para gerar riquezas novas. Então que bom que você teve esse despertamento sobre essas questões todas aí. Eu acho que você falou, eu lembrei que esses dias a gente falou sobre Isaías, né, junto com o Ezequias, e através do profeta Isaías, Deus falou exatamente isso, né? Não vou lembrar perfeitamente, mas ele falou, né, parem de olhar para as coisas do passado, porque é isso que eu trago coisas novas para vocês, né? Então, e o que é bom do passado, a gente consegue conciliar. Acampar é totalmente offline. Dá para fazer hoje, né? Então, a gente consegue resgatar algumas coisas, né? Ou brincar com uma bolinha de gude no chão, trazer lá. Então, a gente pode aproveitar as coisas novas e trazer o que é bom do passado, né? Mas eu não vou chegar em casa e ligar no jornal e falar que ninguém deve falar comigo porque eu trabalhei o dia inteiro, igual faziam no passado. Essa parte do passado eu não quero. Então, sempre que a gente vai para frente, a gente pode trazer o que é de bom e extrair o que é de bom dos dias de hoje, né? E você falou algo que me fez lembrar muito, que eu acho que faz parte do nosso legado para os nossos filhos, que é o relacionamento com as nossas esposas, né? Então, da gente também demonstrar dentro de casa para nossa família esse tempo de privacidade do casal, né? O amor entre o casal, a felicidade de casal e não só o casal viver em prol dos filhos, isso faz parte do que a gente está ensinando e deixando para os nossos filhos. Eles estão percebendo, eles estão vendo, e eles estão vendo como que nós estamos tratando as nossas esposas. Isso é inspirador para eles. Exato, e eles têm que enxergar que a constituição de uma família é algo bom, é algo gostoso, né? E que a família completa com os filhos é bom também. Eles não podem crescer achando que depois que eles tiverem filhos, eles não vão curtir mais as esposas, né? Que daí a vida de um adulto com filho é só cuidar do filho. Exclusivamente ali, né? Então, às vezes a gente se preocupa em dar atenção para os filhos e isso está deixando uma marca para eles que às vezes é negativa, se a gente só olhar para eles. Então, a hora que a gente fala para eles, meu amigão, hoje você não vai. Hoje sou eu e a mamãe só. Ou como você disse, né? Olha, essa viagem não é para a família, essa viagem sou eu, é a viagem do casal, nós queremos namorar, nós queremos curtir. Então isso é importante para eles olharem e falar, opa, a vida de um adulto, de uma família, de um pai de família, de uma mãe de família, é divertido também. Também tem os momentos de relacionamento de casal. Então, tudo isso são as marcas que a gente vai deixando para eles, né? Então, eu gostei quando você deu esse exemplo, porque eu acho isso importantíssimo também, para mostrar para a família, para mostrar para os filhos essa vida boa um pai de família tem também. É legal ser casado, né? É bom ter ser casado, é bom ter filhos, é bom ter uma família, não é? Né? Mais uma vez, às vezes a gente tinha alguns exemplos de família que era aquela loucura, né? Até na palavra, né? Do que falava, você acha que é fácil, né? Ficar cuidando de vocês e trabalhar o dia inteiro para cuidar de vocês, para pagar a tua escola, para pagar a tua... Então, a gente tem que trazer isso para a vida hoje de que é bom. Ó, são desafios, né? Nem tudo são flores, tem coisas que são difíceis, mas é maravilhoso ter uma família. Ou seja, ressaltar, destacar a parte cheia do copo. Exato. Revelar, você foi coisa boa, tem coisa que sacia, que dá alegria, que dá prazer. É trabalhar com realidade, não vai mascarar que é tudo lá, mas mostrar, mais uma vez, né, o equilíbrio, as coisas boas, né, que tem, né? E tem que estar na agenda. Tem que estar na agenda, a gente tem que parar e refletir. Acho que a gente já comentou isso algumas vezes, a gente para ouvir um podcast sobre política, um podcast sobre negócios, sobre administração, sobre finanças, porque a gente sabe que precisa absorver conteúdo para fazer melhor algumas coisas nessas áreas.
E nessa área mais ainda, como é que você vai estudar para ser um profissional? Você vai estudar para investir o seu dinheiro, você vai estudar para decidir em quem você vai votar e você não vai buscar conteúdo nenhum para trazer educação para tua casa, para saber como lidar com a tua família. Então, né, um orgulho que dá para a gente estar fazendo um material desse para trazer conteúdo em que nós estamos aqui aprendendo, desenvolvendo, porque nós não somos professor de nada, não somos mestre de nada, estamos aprendendo, trazendo um conteúdo e deixando um legado, porque vai ficar registrado lá e a gente mesmo, eu paro para rever os nossos conteúdos para a gente ouvir o que a gente está falando, de aprender. E agora mesmo, a gente estava dando exemplo aqui, por exemplo, do acampamento com o Diogo, e já saiu um alerta aqui para mim do Kevin, que é o mais velho, que mora em Curitiba. Então, geograficamente está mais distante. A gente fez uma viagem para o Peru uns anos atrás, e a gente tinha falado que a gente faria todos os anos uma viagem só nós dois, para ter essa conexão também. Daí esses dias ele falou também, já faz alguns anos, hein, que a gente falou que ia fazer uma viagem todos os anos. Passou. Então, assim, tem que estar na agenda. Daí eu falei, não, esse ano tem que sair essa viagem. Eu não posso deixar passar. Verdade. Porque o tempo vai consumindo a gente. Então, a gente tem que gerir o tempo e tem que se organizar na nossa vida familiar. Você mencionou aí, né, sobre essa importância da gente estar se apropriando de tantos conteúdos importantes e vitais para a nossa caminhada mesmo, finanças, negócio e tudo mais. Sim. E aí, sem orgulho, né, que nós já aprendemos que esse negócio de orgulho não dá muito bom, não. Mas a gente estava brincando aqui que especialistas em promover heranças, nós conhecemos muitos, mas nós somos pioneiros, que eu conheço, pelo menos que a gente conhece, na produção de legado, cara. E isso é muito valioso também. Bom. Outra coisa que você mencionou da sua experiência com seus filhos, do acampamento, me fez lembrar também, eu tive poucas oportunidades assim com o papai, ou poucas memórias. Se houve, eu não me lembro com tanta clareza. Mas mais recente, eu fui dar uma palestra lá em Venda Nova, e meu pai mora ali no Miso Martins, e como era caminho, eu falei, pai, você não quer ir comigo? Eu vou dar uma palestra lá, eu vou pernoitar lá, e você fica comigo lá no quarto tal, no hotel, vambora. Legal. Passei, peguei ele, fui para Venda Nova, dei a palestra, foi ótimo. E aí, cara, de noite, na hora de dormir, eu tive uma experiência muito incrível com o papai. Porque o papai, apesar de ter fé, apesar de ter me abençoado, mas ele não tem lá uma expressão muito enfática na religiosidade. Ele não é um membro ativo de nenhuma igreja. Ele tem fé, mas é do jeitão dele lá, né? E eu adotei uma postura diferente. Eu me envolvo mais, de forma comunitária, participando dos cultos e tudo mais. O papai não. Mas nesse dia aconteceu uma fato interessante, Vinícius. Já na hora de deitar, eu deitado numa cama, ele deitado na outra, e ele de costas para mim ficou sentado. E eu fiquei olhando ali, e ele tá passando o tempo ali sentado. E nada do bom velhinho deitar. Eu falei, será que o papai tá passando mal? Será que tá acontecendo alguma coisa? Ele estava sentado. E de repente a cena mais linda. Ele estava lá, sentadinho, e eu vejo o movimento dele na seguinte direção. Ó. Ele é católico, né? Uhum. Ele estava rezando, mano. Falei, uau! Que legal que aquilo foi para mim, cara. Mas por quê? Porque nós tivemos um tempo juntos. Então ele pôde mostrar que, do jeito dele, nas condições dele, ele ainda tem a fé em Deus, ele tem religiosidade, ele estava rezando ao Deus dele, orando, e ele teve aquele tempo devocional dele. E aquilo foi muito importante. Então eu vi aquela cena, foi muito impactante para mim. Né? Você vê quantos momentos, né? O pai e o filho para ter essa conexão, e você agora, depois de quantos anos você já na maturidade, nesse momento já de maturidade, conseguir viver um momento desse, porque se deram esse tempo, né? Porque estavam juntos ali, vendo isso. Muito bem, grande Vinícius, nós estamos encerrando o nosso podcast. Tá ligado esse novo episódio que foi incrível. Nosso Ampulheta já está denunciando que está na hora de parar. Então, muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe e que você reflita em tudo aquilo que nós comentamos aqui. Há bênçãos do Senhor para sua casa. Há bênçãos maravilhosas, novas, frescas, inéditas. Há um vinho novo, há uma unção nova, um óleo fresco que pode ser derramado na sua casa, sobre a sua cabeça, para que você exerça uma paternidade ativa e próspera. Não só olhando para o passado, com aquilo que deu errado, mas
revelando, relevando, dando relevância para as coisas novas e poderosas, a parte do copo cheio que ainda está ativa, a água fresca para você beber, para os seus filhos beberem e para as futuras gerações. Então, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Tá Ligado Podcast. Tchau, tchau!